Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, telespectadores do TV Câmara, convocado pelo senhor presidente a fazer a leitura, então, do relatório que trata, relatório final, que trata da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de irregularidades administrativas na folha de pagamento dos funcionários públicos do Poder Executivo e no Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor FUNPAS. Tendo lido o senhor presidente até a página 27, que vamos dar sequência. Nos principais depoimentos, a senhora Deise de Leon Alano, vereador Antenor Teixeira, presidente, o senhor sabe que chegou para nós, para ti esclarecer o que chega para nós da comissão, não que dize que seja verdade, chegou para mim que a tua portaria 848 é de 18 de maio de 2010, concedi a contar de 1º de março, 1º de abril de 2010, a diferença do FG 4 encontrar na Secretaria Municipal de Administração e a respectiva convocação de 40% a servidora estatutária, matrícula número 6152, carga desenhista, nível 4, regida pelo Estatuto, lotada na Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, conforme memorando 847. Deise, isso, responde Deise, isso, vereador Antenor. Tá, eu quero saber se essa função, Deise, é um FG. Vereador Antenor, esse é um FG 5. Deise, e não desempenho desde o início da mesma função, diz ela. Fica aguardando alguns documentos que durante o horário de serviço não tem condições, porque eu também desenho a então função de desempenho, a então função disso que eu tenho princípio. Eu nunca desenvolvi esse cargo, nunca. Sempre no planejamento, sempre estive no planejamento, vereador Antenor Teixeira. Presidente, estou satisfeito por enquanto, diz o vereador Antenor Teixeira. Vereador Edmar, então só para a senhora ficar ciente do que o colocou o vereador Antenor Teixeira, portaria 848 de 2010, pasta Secretaria Municipal de Administração, no qual a senhora se referiu que nunca esteve lá, responde Deise, não, vereador Edmar, nunca estive lotada lá. Deise, não, vereador Edmar. Ok, então, diz o vereador Edmar. Vereador Wilson, nunca trabalhou lá, Deise? Não, nunca trabalhei lá. Sempre no planejamento. FG, pois não sei, na verdade, não sei. Ha, 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 ha. Antenor Teixeira, ela tem 40% do FG 4 por 5. E esse FG é do alistamento militar na Secretaria Municipal de Administração. Deise, eu não recebo hora extra, mas a isso eu não sei. Isso não me compete. Trecho inaudível. Deise, eu sempre estive no planejamento, desenvolvendo o meu cargo, diz ela, de desenhista. Vereador Antenor Teixeira, nunca houve desvio de função, Deise? Não, não. Eu só fiquei com essa outra função que compete a nós também, né? Só que é a mais no meu serviço, mas sempre lá. Vereador Wilson pergunta, nós estamos abordando as questões de irregularidades de FGs. Nós temos observado que alguns funcionários que vêm aqui até para prestar esclarecimentos para nós, eles não tenham ciência de onde é o FG, porque Deise também não sabemos, diz o vereador.
Responde Deise: também não sei, meu vereador Wilson. Os gestores é que dão destino e o funcionário pega o FG, entendeu? Então, Deise, é na verdade, claro, um reconhecimento. Wilson: mas na verdade a culpa nem é do funcionário. Sim, corte no áudio. Ando nessa, dando sequência ao áudio. CPI, mas para nós aqui sobre a situação da senhora Deise já ficou bem claro aqui na minha mão, não tem nada mais a perguntar. Senhor presidente, Edmar Fagundes, colegas vereadores e vereadoras, assistência e telespectadores, o que eu estou fazendo a leitura aqui é a transcrição, vereador Omar Gani, dos áudios, dos depoimentos. Então, algum erro, algumas questões de falta de conotação é em virtude da transcrição do áudio e não da falha da leitura do documento, mas sim a transcrição do áudio que consta nas laudas aqui que me passaram para serem lidas, presidente. Só para que isso fique constado. Assim encerro o depoimento transcrito da senhora Deise de Leon Alano. Começa a oitiva do senhor Olavo da Silva Pires. Vereador Edmar, fala. É número 2284 de 84, artigo 129, concede a contar da primeira de 6 de 2 de 2010 a incorporação do FG2 de responsável pelo setor de calçamento da ESMAL ao servidor do cargo e educador nível 4, regido pelo estatuto lotado na Secretaria Municipal de Educação, Olavo, e que, na época, passou a exercer que cargo? Edmar pergunta: pode, Olavo? Olavo: é que na época trabalhei muitos anos na Secretaria de Assistência, coordenando projetos sociais. Coordenava um projeto que chamava Pelotão Esperança, e na época, como eu tinha tributo, e acredito que seja atribuição, né? Mas tributo na função de ser coordenado desse projeto, me foi dado o FG culturalmente. Vereador Edmar, tu não chegou a trabalhar lá, Olavo? Não, vereador. Mesma coisa que o absurdo. Mesma coisa que o absurdo, tchê. Restante da fala, inaudível. Vereador Antenor, é na realidade ele paga a secretaria de origem deles, os FGs estão lotados, usados, e tem que compensar alguém que pega o FG de outra secretaria, causando esse tipo de coisa que não tem como tratar isso. Sinceramente, já estou reticências. Próxima oitiva da senhora Ana Rita Olmedo do Evangelho Soares. Ana Rita Olmedo do Evangelho Soares. Vereadora Edmar, seu nome completo: Ana Rita Olmedo do Evangelho Soares. Evangelho. Edmar, a senhora, vereadora Edmar pergunta: a senhora está lotada em qual secretaria atualmente? Responde Ana: eu estou no gabinete de relações comunitárias, Edmar. A senhora recebe CC ou FG? Eu recebo CC, Edmar. Sabe me dizer qual CC? Ana responde: CC6. Antenor, nós temos nos deparado, aí corte no áudio, na realidade, de FG e de CC, não de funcionário. Eu tenho, chegou para mim, para nós, para a comissão, é que o teu CC é o chefe do aterro sanitário. Tu sabia disso, Ana?
Não, eu não sabia, porque até então eu fiquei sabendo hoje, quando eu olhei meu contra-cheque. Vereador Antenor Teixeira. Muito bem, obrigado, Ana. Desde 2009, na verdade, é CC6 e não FG que a senhora recebe. Ana responde, é CC, cargo em comissão 6. Vereador Wilson pergunta, nível 6, e recém hoje a senhora se deu conta que era aterro sanitário, Ana? Não, eu não tinha observado essa questão, até porque eu sempre fui do Gabinete de Relações Comunitárias. Sempre desempenhei as minhas funções lá e não é nada ilegal que CC. Assim diz o texto. Vereador Wilson, o que eu ia lhe perguntar é o seguinte, quem lhe convidou para trabalhar? Ana responde, eu fui chamada ao gabinete do prefeito, vereador Wilson. Pelo prefeito? Pergunta o vereador Wilson Moraes a Ana. Ana responde, sim, pelo prefeito. Assim encerra o depoimento da intimada Ana Rita Olmedo do Evangelho Soares. Dando sequência ao depoimento, aos depoentes, o senhor Taylor da Silva Moreira, uma falta de controle, e estou repetindo, mas eu havia falado, mas vou falar para ti, como é procurador e é do próprio município, e principalmente do controle interno do município, todos os funcionários nós chamamos até agora aqui, todos. Eu tenho aqui na minha frente, Taylor, gostaria até que tu nos explicasse, até porque tem coisas, há pouco nós estávamos ouvindo o Olavo, e tem coisas que vêm de muitos anos, e que eu coloquei aqui na comissão, é que um erro, não justifica o outro, né? Se tivesse coisas erradas, literalmente tem que ter responsabilidade e acertar. Principalmente essa parte de documentos dentro da prefeitura. Eu tenho aqui, que é responsável pelo movimento de registro da Secretaria Municipal de Educação, tu trabalhasse na SMED, Taylor? Não, nunca, vereador Antenor. Tá, para FG 7, tesoureiro-geral da Fazenda, fosse tesoureiro-geral da Fazenda, Taylor? Também não, vereador. Vereador Antenor, e a respectiva convocação de 30%, Taylor? Cargo de procurador jurídico, nível 5, regido pelo Estatuto, lotado pela Procuradoria Jurídica, conforme morada 2375. As minhas perguntas, senhor presidente, eu estou satisfeito, porque o Taylor não trabalhou na Secretaria Municipal de Administração e não trabalhou na Secretaria da Fazenda. Vereador Wilson, boa tarde, Taylor, boa tarde, corte no áudio, Taylor, inaudível, e fui chamado, logrei êxito em segundo lugar, e fui chamado em 2007, também em 2007, dezembro de 2007, vereador Wilson, desde dezembro de 2007, Taylor, sim, vereador Wilson, eu não me recordo se o vereador Antenor fez menção ao ano que tu ganhou o FG. Tu lembra o ano? O primeiro FG, Taylor? O primeiro FG foi FG 5, foi em meados de 2009, vereador Wilson. Quem foi, Taylor? Pelo prefeito, vereador Wilson. Pelo prefeito, vereador Wilson. E hoje, tu tem o FG, Taylor? Eu não tenho mais o FG. Com o advento, vereador Wilson, tinha o FG 7, onde dos dois locais que tu não trabalhou, Taylor, eu não cheguei a incorporar a FG em função no advento da lei orgânica da Procuradoria Municipal. Então houve o reenquadramento e os procuradores não têm FG, vereador Wilson. Tá bem, vereador Antenor. E não incorporo nem o 7, nem o 5, nem a convocação de 30%, diz Taylor. Nada, eu não incorporei nada, não completei o tempo que teria que ser de 5 anos para incorporar o FG. Assim encerra a oitiva o depoimento do senhor Taylor da Silva Moreira.
Abre-se o depoimento da depoente, a senhora Maria Salete Oliveira Felice. Vereador Edmar, pergunta, por gentileza, nome completo, dona. Salete Maria Oliveira Felice. Vereador Edmar. A senhora é lotada em qual secretaria? Procuradoria Jurídica do município, vereador Edmar. Desde quando a senhora está lotada lá? Mais ou menos desde 2009. Vereador Edmar, 2008. A senhora sabe qual a portaria, Salete? Não sei, vereador Edmar. Qual o seu FG, Salete? 7, vereador Edmar. A senhora é responsável por algum setor lá? Não, meu FG é 7 na Secretaria da Fazenda. Restante da fala inaudível. Vereador Edmar, ISSQN Cefaz Salete. Vereador Edmar, e o setor de ITBI Salete, era o FG 6 que eu tinha, vereador Edmar. Salete, depois fiquei com 7. Vereador Wilson, uma dúvida, o seu FG era do ITBI, Salete? Era, vereador Wilson. E aí, quando altero do 6 para o 7, Salete, também veio essa da Secretaria da Fazenda, que é o do cadastro. Vereador Wilson, mas a senhora sempre ficou no mesmo setor, Salete? Não, eu nunca tive na Fazenda. O FG, que é de lá, eu sempre fiquei na Procuradoria Jurídica. Assim encerro o depoimento da senhora Salete. Passamos para o próxima depoente, a senhora Luana Machado da Silva. Reitero novamente aos colegas vereadores que eu estou lendo o depoimento na íntegra, transcrito do áudio, para as laudas do relatório. Portanto, todos os erros que são lidos pelo relator estão escritos nas laudas. Estou lendo na íntegra. Luana Machado da Silva. Vereador Edmar, seu nome completo, pergunta. Luana Machado da Silva. Vereador Edmar, pergunta. A senhora é lotada em qual secretaria, Luana? Faço parte da Secretaria da Educação. Vereador Edmar pergunta, educação? Sim. A senhora recebe algum FG? Luana responde, sim, vereador Edmar. A senhora sabe qual FG? Luana responde, FG 5, vereador Edmar. A senhora desempenha as funções lá ou está em outra secretaria? Luana responde, não, senhor. Eu fui cedida para a Secretaria de Saúde, como coordenadora da Vigilância Sanitária. Vereador Antenor Teixeira pergunta, Luana, qual o teu curso de formação? Luana responde, Educação Física. Vereador Antenor Teixeira responde, tá ok. Vereador Wilson, desde quando a senhora, pergunta, desde quando a senhora trabalha na Secretaria de Saúde? Luana responde, desde 2009, vereador Wilson. Desde 2009? Desde 2009. Tu tem esse FG5? Luana responde, sim, desde 2009. Coordenador da Vigilância Sanitária já ganhava FG5. Como passei a ser coordenadora da Vigilância Sanitária, automaticamente passaram o FG5 e mais 70% de convocação em cima do FG, porque o meu concurso é de 20 horas e para ser coordenador exige 40 horas. Vereador Wilson pergunta, o FG5 e a sua formação é Educação Física? Luana, sim, vereador Wilson. Vereador Wilson pergunta, quais as funções que a senhora desempenha lá na Secretaria de Saúde? Luana responde, coordenadora da Vigilância Sanitária, de toda a Vigilância Sanitária. Parte da fiscalização, pergunta o vereador Wilson, o que a coordenação faz lá, Luana? Coordena os trabalhos em relação à dengue, fiscalização em comércio, tem os fiscais mais a parte do controle de natalidade, através da Lei 4.325, que faz parte da Vigilância Sanitária, e assim encerra o depoimento da senhora Luana Machado da Silva. Próximo depoente, o senhor Maurício Leal Machado. Maurício, não em novembro de 2013, eu fiz parte por 2 meses do Arquivo Público Municipal. Vereador Divaldo pergunta, com esse mesmo CC, Maurício? Com esse mesmo CC, vereador Divaldo. De novembro, então, tu ficou até dezembro
e janeiro do outro ano, até dezembro e janeiro de 2014, Maurício responde, mas não sei precisamente direito as datas, mas foram aí cerca de 2 a 3 meses no arquivo público municipal, vereador Divaldo. Vamos colocar aqui novembro, dezembro de 2013, janeiro no arquivo municipal. Exercendo que função lá no arquivo, Maurício? Exercendo a função de arquivar documentos, higienizar, arquivar, enfim, arquivar documentos, vereador Divaldo. Essa higienização que tu fazia era na própria documentação, Maurício? Exato, bem como na catalogação de documentos, vereador Divaldo. Maurício, essa função é compatível com o CC que tu ocupa ou ocupava na época? Maurício, acredito que sim, vereador Divaldo. E qual era a função do teu CC, Maurício? Em qual setor? Pergunta vereador Divaldo. A portaria que te nomeou o CC6, que função é a portaria que te nomeou o CC6? Maurício, isso eu não me lembro. Só me lembro que era lotado na Secretaria Municipal da Saúde, vereador Divaldo. Para que função, Maurício? Não me lembro a função. Vereador Divaldo pergunta, tens essa portaria em mãos? Maurício responde, não. Vereador Divaldo pergunta, solicito assessoria, cópia do executivo, solicitando cópia das portarias de nomeação do servidor. Sabe que CC é da saúde, Maurício? Eu sei que o CC é cargo de confiança do governo, vereador Divaldo, sim. Mas mesmo sendo cargo de confiança do governo, ele, para ser criado em lei, precisa ter função definida e uma lotação definida, responde vereador Divaldo. Esse CC foi me dado pelo prefeito, fala Maurício. Assim encerra o depoimento do senhor Maurício. E o próximo depoente é o senhor Valdir Renato Barbosa Leite. Vereador Edmar pergunta, seu nome completo, Valdir Renato Barbosa Leite. Vereador Edmar pergunta, seu endereço, Rua Carlos Mangabeira, número 270, apartamento 2. Vereador Edmar pergunta, e a sua formação? Responde Maurício, bacharel em Direito. Vereador Edmar pergunta, bacharel em Direito, e o senhor hoje está lotado em qual secretaria, Valdir? Secretaria da Fazenda, exerço a função desde o ano de 1989, vereador Edmar. E qual a sua função lá, Valdir? Chefe da fiscalização do ITBI. Vereador Divaldo pergunta, Valdir, boa tarde. Valdir, boa tarde. Vereador Divaldo pergunta, Valdir, tu sempre exerceu essa função dentro da Secretaria da Fazenda, Valdir? Em 89, quando eu entrei, vereador, na prefeitura, eu entrei no setor da ITBI. E de 89 para cá, sempre desempenhei as minhas funções dentro do ITBI. Mesmo exercendo outras atividades, o secretário sempre me solicitava. Eu fui chefe da fiscalização do ISSQN, e o secretário me disse na época, era o doutor Alain, tu vai ser chefe da fiscalização do ISSQN, mas o ITBI vai contigo. Aí foi, vereador Divaldo. Só vai devagar aqui para a gente pegar já o Alain, não era mais em 88, o Alain era em 2000. E Valdir responde, eu estou dizendo 89 para cá, vereador. Sim, tá. Não sei se me entendeu. Eu entrei em 89 no setor da ITBI, vereador. Certo. Valdir, aí até hoje eu exerço atividade do setor da ITBI, vereador Divaldo, pergunta, certo. Valdir, desempenhei outras funções, responde, dentro. Então, somente na Secretaria da Fazenda, mas sempre levando o ITBI. Vereador Divaldo, acumulando, pergunta. Valdir, acumulando para o setor, o restante da fala inaudível. Fui chefe da fiscalização do ISSQN, ITBI, estava lá comigo, fui coordenador da Receita do ITBI, estava lá comigo. Depois, com o advento da Lei 5.244 de 2012, que foi aprovada aqui nessa casa por unanimidade, foi criado o chefe da fiscalização do setor da ITBI, onde eu fui enquadrado nessa situação. Então,
De 2012 para cá, exerço a atividade de chefe da fiscalização do ITBI. Assim encerra o depoimento do senhor Valdir Renato Barbosa Leite. Próximo depoente, o senhor Kival Pareira. Por exemplo, o senhor tem um funcionário do quadro do DAEB, senhor Jorge, que o senhor cedeu ao gabinete do vice-prefeito como cargo do DAEB. Ele trabalha e o senhor paga. Ele trabalha no gabinete do vice-prefeito. Além de trabalhar no gabinete do vice-prefeito, ele é presidente do partido do vice-prefeito. Então, gostaria de fazer essa pergunta para o senhor, dentro da legalidade, dentro da lei, qual é o seu parecer dentro da moralidade que eu vi há poucos dias no partido político, se eu não me engano, no seu, cobrando um cargo com tal lugar e usavam outro para o lugar. Por isso eu quero fazer essa pergunta. Está iniciado no bate-papo da Comissão Parlamentar de Inquérito, é o que o senhor acha que encaminha perante a lei deste fato, presidido no partido do vice-prefeito, receber pelo DAEB. O senhor Kival Pareira, neste fato, DAEB, moralmente, o que o senhor acha de, no momento do departamento, precisa tanto dele e de técnicos, o que o senhor acha do presidente do partido, vice-prefeito? Responde o senhor Kival. Posso responder, vereador Edmar? Com certeza. Fique à vontade. Kival. Na Lei 4.544, responde Kival, diz aqui o seguinte, que a assessoria direta, que é o caso do Jorge, objetivo, assessorar a direção-geral nos assuntos demandados relacionados, uma delas, a coordenador de relações da direção-geral do Poder Executivo. Então, o que acontece com Jorge, parte inaudível, passa a esta comissão, ele está lá a serviço do DAEB para manter o relacionamento com o Executivo. Esta é a função de Jorge, então ele não está cedido, está a serviço do DAEB lá no gabinete do vice-prefeito, para poder, então, coordenar as relações da direção-geral com o Poder Executivo. Isso aí me foi passado. E assim encerra o depoente Kival Pareira. Janise Colares é a próxima depoente. Vereador Edmar pergunta sobre uma matéria inaudível. Vossa Excelência, posto no minuano e folha de hoje sobre a Escola Peri Coronel, procede? Inaudível. Janise Colares, estive lá hoje pela manhã, inaudível. Uma professora de Geografia e uma professora de Língua Portuguesa, inaudível. Ainda hoje pela manhã conversamos com os pais, com os alunos. Nós tínhamos naquela escola a professora Rosinei, inadível. Era uma servidora da Secretaria da Fazenda e muitos anos estava cedido para a Secretaria de Educação. Ela tem função de processadora de inaudível. Sobre essa função, se ela efetivamente estava em desvio de função, se ela estava trabalhando na escola e nos respondendo positivamente, o Ministério Público pediu para que ela retornasse à Fazenda. Nós devolvemos, então, a servidora, a Secretaria de Fazenda, o que nós, inaudível, o prejuízo da falta da professora de língua portuguesa. Tivemos que buscar este professor numa outra secretaria, estava cedido noutra secretaria, buscando este servidor e, infelizmente, teve algumas faltas depois que apresentado à escola. Iniciadas as aulas, começou a faltar. Hoje o serviço dessa servidora já foi retomado, ela já está novamente inaudível. Estive na escola e lá já tinha resumido a sua função, está resumido, mas a palavra certa é reassumido a sua função. Então eu acho que agora o caso de professora de língua portuguesa esteja resolvido. O caso da professora de geografia é um caso inaudível, como precisamos encaminhar um serviço para isso.
Assim, então, encerro o depoimento da senhora Janise Colares e próximo depoente chama-se Tairone Martins. A minha secretaria, ela atende desde a entrada do servidor, a admissão do servidor até a saída de todas as portarias em geral dos servidores pela Secretaria de Administração, tendo o setor de audiometria, que é os exames relativos a todos os servidores, que são de competência da Secretaria da Administração. Vereador Wilson Moraes pergunta: e por que sendo todas as atribuições na sua pauta, na sua pasta, nos seus dias de entrada do funcionário até a saída, por que está havendo tanto desvio de função e diversas irregularidades na folha de pagamento que a gente pôde observar durante esta CPI? Responde o senhor Tairone Martins ao vereador. Vereador, vou colocar uma inaudível. Quando, vereadores, saliento a palavra inaudível, é porque no depoimento, vereador Edmar, não houve a transcrição do trecho, portanto, ficou no depoimento gravado, o áudio ficou comprometido e nesse trecho não foi transcrito. Então, aí fica a palavra inaudível na sequência. Então, responde o senhor Tairone Martins. Vereador, vou colocar uma inaudível que coloquei ao vereador Antenor. Irregularidade é uma discussão pesada. Eu vejo como irregularidade o consentimento dos secretários. Eu posso até dizer ao senhor, realmente existe desvios de função, normal, mas eu não entendo como irregularidade dentro, lançado na folha. Isso ele tem um desvio de função natural. Estou lhe dizendo, afirmando, esta é uma criação de nossos... É uma criação de nossos tentar reorganizar esta questão. Eu não tenho como tapar o sol com a peneira para o senhor aqui, nem o senhor aqui, por isso o portal de transparência, ele está justamente para que isso seja visualizado. Vereador Wilson Moraes, nós temos o portal. Tairone responde, inaudível. Tem situação dentro das outras secretarias, das outras, inaudível, que cada secretaria dele é responsável pela sua pasta, nem sempre aquilo que passa na secretaria dos outros teve o meu conhecimento ou o meu consentimento, responde Tairone. Vereador Wilson, então para o senhor, pergunta ele, então para o senhor ter esse conhecimento que uma situação de uma funcionária que ela fez o concurso para a área do magistério, concursada na área do magistério, ela foi cedida da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde, ela é psicóloga, é formada em psicologia, não foi concurso que ela fez para a área da educação, dentro da Secretaria da Saúde, ela foi fazer um curso em Recife, aonde ela ficou 25 dias lá e tirou R$ 9.338 com 36 centavos num curso em Recife, em desvio de função. O curso que ela fez era na área da psicologia, não foi na área que ela fez o concurso, na educação. Então, eu acredito que isso aí foi uma irregularidade. Eu acho que a secretária de saúde liberou ela para fazer, eu acho que ela deveria ter visto qual a função do funcionário, se ela passou no concurso. Para inaudível. Ela poderia até fazer o concurso na área da educação, mas na área da psicologia, onde não tem nada a ver com a inaudível. Isso não só ela, como outras que ainda, para agravar, mas temos informações que esta servidora está prestes a se aposentar aí no município. Investir num funcionário, num curso de aproximadamente quase R$ 10.000 e a pessoa já está aposentada. Tairone Martins, não, inaudível. Vereador Edmar, quero colocar uma situação para o senhor. Uma servidora da Secretaria da Fazenda recebendo um FG de um responsável do lixão que nem sabia que tinha direito a esse FG, estava sendo passado para uma outra servidora, numa outra área,
num outro setor que ela veio descobrir da onde era esse FG dentro desta CPI, porque ela nem sabia desse FG e de quem era, estava recebendo por outro senhor, tem conhecimento disso? Tairone, olha, se eu disser ao senhor que não vou estar lhe mentindo, entre parênteses, inaudível, não tem como esconder. Vereador Edmar Fagundes, eu quero voltar a uma questão anterior e que tem nos trazido uma certa dúvida. Preocupação, e hoje coloca pelo senhor Kival Pareira, temos um servidor que está na folha do DAEB, hoje está lotado no gabinete do vice-prefeito, e aí colocamos o doutor Kival Pareira, que ele está lá, tipo uma estratégia para fazer a ligação do DAEB com o governo, colocado pelo vereador Wilson Moraes. Se fosse para fazer esta ponte do governo com o DAEB, ele teria que estar na Secretaria da ESMAL, que recebe a maior parte das demandas da cidade, da população, no seu gabinete, nesta pasta, não na Secretaria do Vice-Prefeito, na sua interpretação, o que o senhor tem a colocar nesse caso. Ele está na folha de pagamento, ele recebe pelo DAEB, autarquia, está desempenhando função no gabinete do Vice-Prefeito. Como é que o senhor pode explicar essa situação? Tairone Martins responde, eu vou tornar a repetir, a Prefeitura e o DAEB, sendo uma autarquia, eu entendo que é um todo. Essas CPIs, inclusive, as próprias CPIs são nossas, da Prefeitura, com a Câmara de Vereadores. Eu vejo dessa forma, mesma situação, quando a Câmara de Vereadores nos pede serviço para os servidores, nós fizemos o que vai fazer aqui, essa é a questão, eu acho que é a mesma situação. Eu vejo como inaudível, como essa CPI ser nossa para a Câmara de Vereadores. E assim encerra o depoimento do senhor Tairone Martins e passamos para o próximo depoente, o senhor Tirso de Labari, que diz: Tirso, boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores, componentes dessa CPI. Meu nome é Tirso Soares de Labari. Eu sou servidor do município, sou contador, estou exercendo a função de secretário da Fazenda desde 2009 e meu registro geral é 2010729909. Vereador Antenor Teixeira, obrigado, secretário. Vereador Antenor, a folha é de responsabilidade de fiscalização do secretário Tairone? Tirso, sim, a Secretaria da Fazenda tem que provisionar a folha. Tirso, é só colocando assim para a primeira situação, vamos lá de folha, não vamos falar do servidor do lixão. Eu acho assim, o que a folha tem, ela é um instrumento muito, a legislação do plano de carreira, ela é uma documentação muito pesada, ela tinha que ter agilidade de o município poder fazer essas notificações internas, desde que não comprometesse. Ela deveria dar possibilidade de fazer agilização. Bom, tu precisa de um servidor de determinado momento, tu tem essa condição de conduzi-lo, ele, e se tu trabalha com os mesmos CCs, com 80 CCs, tu tem a condição de dispor dele para uma outra secretaria que tivesse uma necessidade maior de ter essa condição de fazer essas notificações internas. Dentro da estrutura do executivo não precisa legislar desde que tu não criasse mais CCs, entendeu? Inaudível. Isso é o primeiro passo para que eu acho que daria uma condição de tu ter governabilidade melhor. A outra condição que eu vejo assim, quanto à legalidade, eu como servidor tenho que prezar pela legalidade. Eu acho que não deveria ser dessa forma, mas ela tem que ter mais volatilidade. O executivo tinha que ter a condição de ter um jogo melhor, de trabalhar esses cargos que estão à disposição através do regulamento, da regra institucionada. Assim termina o depoimento de Tirso de Labari. Próximo depoimento é a senhora Nora Mara Franco Costa, que depõe para a comissão.
Vereador Wilson, pergunta: hoje, qual atividade, qual secretaria a senhora trabalha? Nora responde: na mesma, desde que entrei, Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Vereador Wilson, Secretaria do Trabalho, Nora. É assistência social, vereador Wilson. E a senhora recebe FG? Entre parênteses, inaudível. Alguns FGs, Nora. Não, senhor vereador Wilson. A senhora não recebe FG? Nora, eu recebo. Mas o FG, eu, quando solicitei o FG, exerci um cargo de coordenação e pedi o FG que consta no quadro do nosso setor, só que não estava na secretaria. Me deram outro. É o que eu tenho, vereador Wilson. Qual FG a senhora tem? Nora. Os dois, vereador Wilson. De qual secretaria, Nora? Não faço nem ideia, vereador Wilson. Mas não é a sua secretaria esse FG que a senhora recebe? Nora, pelo que disseram, não. Eu pedi o do nosso setor, da nossa secretaria, que eu sabia que tinha, porque um colega que se aposentou e incorporou, aí permaneceria no setor para outra pessoa, exercendo o quadro de coordenação que assumisse o FG, vereador Wilson. Então, a senhora é coordenadora, Nora, do setor, vereador Wilson? Sim. De qual setor, Nora? Setor do Serviço Social, vereador Wilson. Coordenadora do Serviço Social, FG2, só que o FG não é da Secretaria de Assistência e Trabalho. A senhora não sabe de qual é? Nora, não faço a mínima ideia, vereador. Wilson, nunca lhe disseram, Nora? Eu só solicitei o FG, entendeu? Eu não sei como é que funcionava isso, da onde que é, se é da secretaria de outro setor, isso eu não sei, vereador Wilson. Desde quando a senhora tem esse FG, Nora? Ai, eu não lembro, mas aí eu não lembro, deve fazer mais de 5 anos, não lembro mesmo, não posso dizer uma data, vereador Wilson. O seu contra-cheque não aparece qual FG que a senhora ganha? Da onde que é, Nora? Não. Da onde? Não, vereador Wilson. Tá bem. E assim encerro o depoimento da senhora Nora. Próximo depoente é o senhor Mário Augusto Poculati. Vereador Wilson, boa tarde, Mário. Eu queria te fazer uma pergunta. Desde quando tu trabalha na prefeitura? Desde que ano? Mário, 31 de janeiro de 2005, vereador Wilson. Desde 2005, qual secretaria tu é lotado? Mário, atualmente Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Vereador Wilson, Desenvolvimento Rural, qual FG que tu tem, Mário? FG4, vereador Wilson. FG4? Esse FG é dessa secretaria, Mário? Não, vereador Wilson. De qual secretaria ele é, Mário? Ismal, vereador Wilson, da Ismal, tu tem alguma coordenação dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural? Tu é coordenador da equipe que ocupa algum cargo assim, Mário? Na realidade, dentro, eu sou lotado no desenvolvimento rural, mas dentro do desenvolvimento rural não existe meu cargo, vereador Wilson. Tu trabalha onde, então, Mário? Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Eu sou lotado no desenvolvimento rural, mas meu cargo é veterinário. E a lotação deveria ser desenvolvimento econômico e turismo, dentro dos quadros e funções médico-veterinário no desenvolvimento econômico e turismo, Secretaria da Saúde. Vereador Wilson, não chegasse a trabalhar uma época no gabinete do prefeito? Não chegasse a desempenhar a função lá dentro? Respondeu Mário, não, vereador. Sempre foi nessa Secretaria de Desenvolvimento Rural, mesmo não havendo teu cargo lá? Mário, não. Eu, quando fui chamado no concurso, comecei nas atividades dentro do desenvolvimento econômico. Na época, aí foi, se não me engano, no governo Mainardi, que ele montou, renomeou a antiga SMOV como desenvolvimento rural, onde toda a parte de agropecuária e desenvolvimento econômico foi relatada ao desenvolvimento rural. Como visto, existiram vários casos em que servidores descobriu onde era a lotação. Licença, senhor presidente. Encerram-se aí, então, os depoimentos
que constam nas laudas desse relatório. Em sequência, o texto diz, na avaliação do relatório, como visto, existiram vários casos em que o servidor descobriu onde era a lotação de seu cargo, ou qual, afinal de contas, era o seu cargo, vindo para esta comissão parlamentar de inquérito, visto que nunca desempenharam as funções estipuladas na legislação para o respectivo cargo. Ao contrário, o prefeito nomeia cargos em comissão. Com licença, vereador Edivaldo, vou solicitar silêncio no plenário, porque fica o barulho aqui entre os vereadores e atrapalha o vereador que está na tribuna fazendo a leitura do relatório. Então, peço silêncio mais uma vez a alguns vereadores que estão fazendo barulho. Então, o prefeito municipal distribui os cargos que possui à sua disposição sem qualquer critério, como se todos os cargos fossem uma espécie de coringa que poderiam ser utilizados em qualquer situação, a ponto de existirem servidores do DAEB, ou ao menos lá nomeados, trabalhando no gabinete do vice-prefeito. Todos os servidores que estão em desvio de função confirmaram essa condição, com exceção a este último caso em que se tentou justificar a viabilidade de alguém ser detentor de um cargo, de uma autarquia e nunca ter trabalhado lá efetivamente. Assim, o prefeito municipal, prevalecendo-se de seu cargo, nomeou cargos comissionados em desvio de finalidade sem qualquer obediência aos disposto na legislação municipal quanto às funções que estes deveriam fazer e nunca fizeram. Cometeu ato de improbidade administrativa no caput do artigo 11 da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992. Na esfera criminal, o prefeito cometeu o crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, parágrafo 13 do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, se não vejamos. Artigo 1º, são crimes de responsabilidade do prefeito municipal sujeitos a julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Parágrafo 13, nomear, admitir ou designar servidor contra a expressa disposição de lei, além de desviar os cargos comissionados e os detentores de funções gratificadas para outras atividades que não as previstas na lei, o prefeito municipal ainda concedeu diárias para fora do estado para servidores em desvio de função, como é o caso de uma professora prestes a se aposentar, recebeu 25 diárias para um curso na área de psicologia em Recife. Então vejamos. Tairone Martins, a minha secretária atende desde a entrada do servidor, a admissão do servidor até a saída, todas as portarias em geral dos servidores da Secretaria de Administração. Tem o setor de audiometria, que é os exames relativos a todos os servidores que são de competência da Secretaria de Administração, vereador Wilson Moraes. E por que, sendo todas as atribuições e na sua pasta, nos seus dias de entrada do funcionário até a saída, por que está havendo tanto desvio de função e diversas irregularidades na folha de pagamento que a gente pode observar durante esta CPI? Tairone responde, vereador, vou colocar que coloquei ao vereador Antenor, irregularidades é uma discussão pesada e vejo como irregularidade o consentimento dos secretários. Eu posso até dizer ao senhor, realmente existe desvios de função normal, mas eu não entendo como uma irregularidade dentro, lançada na folha, isso ele tem um desvio de função natural, estou lhe dizendo, afirmando, esta é uma criação de nossas, tentando reorganizar essa questão. Eu não tenho como tapar o sol com a peneira para o senhor aqui, e nem o senhor aqui, por isso, no portal da transparência, ele está justamente para isso, seja visualizado. Vereador Wilson responde, nós temos, Tairone Martins, inaudível, tem situação dentro das outras secretarias, das outras inaudível, que cada secretaria dele é responsável pela sua pasta, nem sempre aquilo
que passa na secretaria dos outros teve o meu conhecimento. Vereador Wilson, então, para o senhor ter esse conhecimento que uma situação de uma funcionária que ela fez o concurso para a área do magistério, concursada na área do magistério, ela foi cedida da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde, ela é psicóloga, formada em psicologia, não foi o concurso que ela fez para a área de educação dentro da Secretaria de Saúde, ela foi fazer um curso em Recife, onde ela ficou 25 dias e lá tirou R$ 9.338,76 num curso em Recife, em desvio de função, o curso que ela fez, o curso era na área da psicologia, então não foi na área que ela fez o concurso, então eu acredito que isso aí foi uma irregularidade, eu acho que a Secretaria de Saúde liberou ela para fazer, eu acho que ela deveria ter visto qual a função do funcionário, se ela passou no concurso para, entre parênteses, inaudível, ela poderia até fazer concurso na área de educação, mas na área de psicologia, onde não tem nada a ver com a, entre parênteses, inaudível, isso não só ela, como outros que ainda, para gravar mais, temos informações que esta servidora está prestes a apresentar aí ao município, investir num funcionário, num curso de aproximadamente R$ 10.000 e a pessoa já está se aposentando. Obrigado, vereador Edmar. Janise Colares. Vereador Wilson, muito boa tarde, secretária. Muito obrigado por a senhora comparecer aqui nesta reunião. Eu queria informação quanto aos funcionários da educação entre o ano 2012 até agora, mais ou menos. A senhora saberia nos dizer, de cabeça, quantos funcionários fizeram curso em Recife? Janise Colares, funcionários da educação, curso em Recife, desconheço. Vereador Wilson, tá. É que tem uma funcionária que fez concurso para a área da administração, queria saber se a senhora confirma se realmente ela era da área da educação. Arminda Soares Farias. Janise Colares responde, eu não tenho certeza deste nome, vereador Wilson Moraes. Chegou para nós que ela fez concurso para a área da educação e foi cedida para a Secretaria de Saúde, e dentro da Secretaria de Saúde ela foi fazer um curso em Recife, só que com um desvio de função. Ela é psicóloga, mas não é o curso que ela fez. Ela fez o concurso para a área da educação, lá fez um curso em 25 dias em Recife e na área de psicologia. Então, o que acontece é que nós podemos observar que dentro da Secretaria de Educação tem várias pessoas, entre outras secretárias, ou até mesmo mais professores em desvio de função. A senhora, como secretária, e já uns quantos anos exercendo a pasta, o que a senhora fala sobre esses desvios de função? Qual é a política que a senhora está adotando, que vai adotar em relação a esses desvios? Porque todos chegam a nós dizendo que isso é tempos passados, mas será nós queremos saber da senhora qual é a sua posição em relação a isso? Janise responde, então, vereador, eu quero dizer, conforme inaudível, a secretária de Educação tem que estar a serviço da educação. Todos disseram que isso acontece no passado. Isso é a mais pura verdade. Pessoas que são inaudível da Secretaria de Educação estão arguidos há muitos anos fora das suas funções. Fora da Secretaria de Educação, o que nós estamos inaudível desde o mês de julho, que está envolvido constituindo como uma comissão que está buscando esses servidores para atuar novamente na Secretaria de Educação. Estamos nós construindo pouco a pouco, porque a gente sabe que de imediato tirar todos os servidores das outras secretarias causam certos problemas no andamento do serviço. Por isso nós estamos trazendo progressivamente esses serviços para a Secretaria de Educação. Mas quero aproveitar essa oportunidade de dizer que é inaudível
estamos trabalhando no sentido de fazer eles retornar. Gostaríamos, inclusive, de contar com o apoio da Câmara de Vereadores neste sentido, porque a gente precisa ser coerente nas posições que a gente tem. Se a gente é a favor da permanência de alguns servidores cedidos para outras secretarias, a gente tem que ter clareza de que desvio de função para um é desvio de função para todos. Portanto, poucos dias aqui, se deu o provimento de trazer professor de volta da Secretaria de Educação e de imediato alguns vereadores se deslocaram em favor, defendendo a permanência desta pessoa em outra secretaria. Então, este movimento que nós estamos fazendo, nós podemos e vamos fazer. O prefeito Dudu determinou esta comissão que faça esse trabalho de retorno dos servidores da educação para a pasta. Precisa contar com a coerência e com o apoio também do serviço público, não tendo espaço para demagogia. A gente precisa ter coerência nas coisas, a gente precisa fundamentalmente saber que se inaudível, se todos estão em desvio de função, todos inaudível para desenvolver serviços juntos à educação. Vereadora Edmar pergunta, é a secretária Janise, a senhora conhece o seu Conrado da Silva Pires? Janise responde, conheço. Vereador Edmar, e ele permanece lotado na SMED? Responde Janise. Ele está como professor concursado que fez matrículas, uma delas para orientador e a outra para professor de Educação Física, que está cedido neste momento para a Secretaria Municipal de inaudível, entre parênteses. Assim, o prefeito municipal novamente cometeu ato de improbidade administrativa no caput do artigo 11 da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992, e crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, inciso 5º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. No seu artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta para os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, a lealdade às instituições e, notadamente, parágrafo 1º, praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamentado ou diverso daquele previsto na regra de competência. Artigo 1º, são crimes de responsabilidade do prefeito municipal sujeitos a julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara Municipal de Vereadores. No inciso 5º, ordenar e efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizadas em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Diante do que tudo o que foi levantado e comprovada a bagunça administrativa, vota o relator. Remessa deste relatório, acompanhado com toda a documentação juntada ao Ministério Público Estadual de Bagé para a promoção das ações civis competentes, Procurador de Justiça para a promoção das ações penais cabíveis. Item B, pelo envio de solicitação ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público de Contas para instauração de inspeção extraordinária para punir o prefeito atual pelas irregularidades levantadas, bem como pela remessa deste relatório acompanhado com toda a documentação juntada. Item C, tomada estas medidas, que este relatório seja arquivado. Reconhecimentos e agradecimentos a todos os membros desta comissão. São estas as 45 páginas que me foi passado pelo presidente da comissão, vereador Edmar Fagundes, nobre relator, vereador Wilson Moraes, os quais eu fiz a transcrição e sua leitura. Agradeço, senhor presidente, nada mais. Muito obrigado, vereador Edivaldo Lara.